Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. E eu fiquei um tempinho, 2 meses, sem postar aqui, mas é porque eu tava fazendo TCC, acabando a faculdade, então ficou um pouco complicado. E eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência nesse começo do ano, porque eu tô tendo que meio que reorganizar todos os meus horários, porque muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar esse ano, então meio que tá uma loucura. Mas se tudo der certo, eu vou trazer o vídeo certinho toda semana. E quem já era aqui do canal sabe que geralmente eu gosto de trazer casos mais antigos ou casos que as pessoas não conheçam tanto assim. Mas como eu tô querendo trazer mais gente pro canal pra gente crescer um pouquinho, eu resolvi trazer um caso mais famoso. E o caso que eu decidi trazer hoje pra vocês foi o da Black Dahlia. Então chega de blá 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 e vamos à casa de hoje. Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924 em Hyde Park, em Massachusetts. Pouco tempo após seu nascimento, seus pais decidiram que seria melhor eles se mudarem para Medford, também em Massachusetts. O pai de Elizabeth, chamado Cleo Short, estava tentando ganhar vida construindo mini campos de golfe, que era uma coisa que as pessoas estavam fazendo muito naquela época. Mas, infelizmente, a Grande Depressão chegou, que foi simplesmente a maior crise econômica que teve no século XX. E então, para ele abandonar sua família, só que de um jeito que ninguém ficasse muito chateado com ele decidiu fingir seu suicídio. E então ele deixou seu carro vazio perto de uma ponte que tinha ali, levando as autoridades a acreditarem que ele tinha pulado da ponte. Coitada das crianças. Pois é. Então coube a Phoebe, a mãe de Elizabeth, a cuidar de suas 5 filhas na maior crise do século XXI. E pra isso ela começou a trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo, mas ainda assim não era o suficiente. Então a maior parte do dinheiro que eles recebiam era do governo. Certo dia, Cleo simplesmente decidiu que seria muito interessante ele entrar em contato com a família que achava que ele tinha morrido. E quando ele conversou com o Phoebe pelo telefone, ele queria voltar pra casa, mas ela obviamente falou que não e que nunca mais queria ver ele na vida dela. Elizabeth, ou Beth, ou Betty, como ela gostava de ser chamada, ela com o tempo foi crescendo e se tornando mais velha. E a cada ano ela passava a ser mais bonita ainda. E seus amigos costumavam dizer que ela aparentava ser muito mais madura do que ela realmente era. Betty amava filmes e esse também era a forma de entretenimento mais barata que ela conseguia levar pra casa. E mais tarde o teatro acabou lhe permitindo escapar da tristeza que ela vivia em casa. Quando Elizabeth ficou um pouco mais velha, Cleo ofereceu que ela morasse com ele na Califórnia até que ela arranjasse um emprego. Ela já havia trabalhado em restaurantes e teatros, mas ela queria se tornar uma estrela do cinema. Isso seria possível na Califórnia. Levada pelo seu entusiasmo por filmes, Betty arrumou sua mala e foi para a casa do pai, em Vallejo, no começo de 1943. Porém, não demorou muito para que a relação deles começasse a ficar tensa, porque o pai de Elizabeth começava a reclamar que ela era muito preguiçosa, que não fazia as coisas da casa e também pelos seus hábitos de namoro. E então ele acabou expulsando ela de casa. Tá bom. Ela então acabou se candidatando ao emprego na Post Exchange em Camp Cook. E ela rapidamente foi notada por sua beleza. E ela chegou até a ganhar um apelido, que era Camp Cutie, após participar de um concurso de beleza. E com o tempo os homens começaram a considerá-la uma garota difícil. E ela acabou ficando com muita raiva disso, porque ela gostava muito de namorar e os caras não queriam sair com ela porque ela era muito difícil. E devido a isso ela acabou saindo de Camp Cook e acabou indo morar com uma amiga em Santa Bárbara. A única vez em que Elizabeth enfrentou a lei foi no dia 23 de setembro de 1943, quando foi com um grupo de amigos para um restaurante, mas o proprietário acabou chamando a polícia pela bagunça que eles estavam fazendo. Mas como Elizabeth era menor de idade, o policial acabou pegando apenas suas impressões digitais e providenciou que ela fosse mandada de volta para Massachusetts. Porém não demorou muito até que ela voltasse para a Califórnia, mas dessa vez para Hollywood. Em Los Angeles, ela acabou conhecendo um piloto chamado Gordon Ficklin e rapidamente eles começaram a entrar em um relacionamento. E eles estavam prestes a se casar quando Gordon foi enviado para a Europa. Betty chegou até a fazer alguns trabalhos como modelo, mas nesse ponto ela estava muito desanimada com sua carreira. E então ela decidiu voltar para Medford para morar com a mãe, só que pouquíssimo tempo depois ela foi morar com os parentes em Miami. E não demorou muito até que ela começasse a namorar com alguns militares, até que ela conheceu outro piloto chamado Matt Gordon. Gordon tinha prometido se casar com Elizabeth quando ele voltasse de uma missão na Índia, mas ele acabou morrendo. E então ela acabou tendo um longo período de luto. Após se recuperar, Betty começou a entrar em contato com alguns antigos amigos de Hollywood. E um desses amigos era o Gordon Ficklin, que era o seu antigo namorado, antes do Matt Gordon. E então eles começaram a trocar cartas
apaixonasse novamente por ele. E ela concordou em eles se encontrarem em Long Beach antes dela voltar pra Califórnia pra continuar tentando seguir seu sonho como atriz. Enquanto Elizabeth estava em San Diego, ela acabou fazendo uma amizade com uma mulher chamada Dorothy French, que era uma balconista no Aztec Theater. Dorothy tinha encontrado Elizabeth dormindo em um dos assentos do teatro em um dia, então ela acabou oferecendo a casa dela para que Elizabeth passasse um tempo lá. Só que o que era para ser uma semana acabou virando um mês. E durante esse tempo que Elizabeth morou na casa da família French, ela fez pouco trabalho doméstico, ela não fazia muitas coisas e continuava com seus hábitos noturnos de sair e namorar bastante. Um dos homens pelo qual ela se apaixonou foi o Robert Red Manley, que era um vendedor que tinha uma esposa grávida. Manley admitiu ter uma atração por Elizabeth, mas disse que nunca chegou a dormir com ela. Eles se viram de vez em quando durante algumas semanas e ela pediu uma carona pra ele para que voltasse a Hollywood e ele concordou. Eles voltaram para Hollywood no dia 8 de janeiro de 1947 e ele pagou o quarto de hotel naquela noite, mas ele dormiu na cama e a Elizabeth em uma cadeira. Na manhã seguinte, Manley tinha um compromisso às 9 horas da manhã e retornou para pegar a Elizabeth por volta do meio-dia. Belly lhe disse que iria voltar para Massachusetts, mas que antes precisava ir visitar sua irmã, que havia acabado de se casar, no Biltmore Hotel. E então Manley lhe deu carona, mas não ficou lá esperando ela, devido a um compromisso que ele tinha às 18h30. E então a última vez que ele a viu foi enquanto ela fazia ligações no saguão do hotel. No dia 15 de janeiro de 1947, em uma manhã fria em Los Angeles, uma dona de casa, chamada Betty Bersinger, deixou sua casa na Norton Avenue para ir a uma oficina de calçado junto com sua filha de 3 anos de idade. Quando as duas se aproximaram da esquina da Norton com a 39, Bersinger acabou notando algo branco entre os arbustos e seu primeiro pensamento foi que alguém tinha jogado um manequim fora naquela região. Mas o que era esquisito era que o manequim estava cortado em duas partes. Então ela meio que esqueceu e foi indo embora, só que no meio do caminho ela decidiu voltar pra olhar melhor, pra realmente confirmar se era um manequim, e não era um corpo de uma mulher. Então, desesperada, ela gritou e saiu correndo até a primeira casa que ela encontrou e foi aí que ela ligou pra polícia. Os policiais Frank Perkins e Will Fitzgerald chegaram no local em questão de minutos e então, após eles confirmarem a história contada por Bersinger, eles chamaram mais policiais. O Departamento de Polícia de Los Angeles chegou à conclusão de que a mulher tinha sido colocada naquela posição meio que propositalmente. A mulher estava deitada de costas, com os braços esticados acima de sua cabeça e as pernas meio que abertas. E sua boca havia sido cortada de orelha a orelha, de modo a estender o sorriso dela. E os policiais acreditavam que ela havia sido torturada durante diversos dias devido a algumas marcas que ela tinha no tornozelo e nos pulsos. E o que mais chocou todo mundo foi o fato de que ela estava cortada em duas. E também não havia sangue nenhum na cena do crime, o que levava os policiais a acreditarem que ela não havia sido morta naquele lugar e depois havia sido transportada e despejada no terreno baldio. Embora o departamento de polícia tivesse diversos casos de homicídios para eles investigarem, esse caso acabou se tornando prioridade pela natureza extremamente brutal dele. O capitão John Danaher acabou designando 2 detetives principais para o caso, que eram Harry Hansen e Finis Brown. Porém, quando os detetives chegaram na cena do crime, já tinham muitas pessoas lá, tanto repórteres quanto fotógrafos e até mesmo vários curiosos. Xeretas. O que acabou deixando o Hansen muito furioso, porque estava todo mundo pisoteando a cena do crime. Então as poucas evidências que poderiam ter ali, a chance de existirem agora seriam muito menores. E após expulsarem todos que estavam ali, eles começaram a investigar a cena do crime enquanto o corpo seria levado para o necrotério. Eles conseguiram pegar algumas impressões digitais e precisavam enviar essas impressões para a sede do FBI em Washington, só que na época estavam tendo muitas tempestades, então seria muito mais difícil o transporte, que poderia acabar atrasando a investigação durante mais ou menos uma semana. Então o assistente editor da The Herald Express, Warden Woolard, estava extremamente disposto a ajudar na investigação, então ele disponibilizou uma nova tecnologia que o jornal tinha acabado de adquirir, que se chamava Sound Photo, que poderia ser utilizada para enviar as impressões digitais para o FBI de forma muito mais rápida. Quando as impressões foram transmitidas para o FBI pela primeira vez, elas não puderam ser lidas. E então o Russ Lapp, que era um fotógrafo, ele indicou aos policiais que eles revertessem o processo e lessem as impressões de forma negativa. E assim eles enviariam novamente para o FBI e de forma também muito mais expandida. E com as impressões agora legíveis, os policiais identificaram a vítima como Elizabeth Short, de apenas 22 anos de idade. Enquanto o FBI tentava descobrir mais sobre quem era Elizabeth, seu corpo estava sendo identificado no escritório do médico legista. A autópsia revelou múltiplas lacerações na face e na cabeça, e não havia presença de nenhum espermatozoide no corpo, devido ao fato do corpo ter sido lavado pelo assassino. Havia numerosos cortes em um padrão cruzado sobre a região pubiana, e seus pelos pubianos haviam sido removidos à mão.
A maior parte do dano causado parecia ter sido após a morte de Elizabeth, e a causa oficial da morte foi hemorragia e choque devido à concussão do cérebro e às lacerações na face. O Herald Express tinha informações de última hora sobre o caso e a polícia identificou a vítima. No entanto, a boa relação entre o jornal e a polícia de Los Angeles começou a mudar. William Randolph Hearst, o proprietário do The Herald Express, era um homem extremamente rico e tinha repórteres de sua confiança que descobriram pistas e evidências valiosas no caso de Elizabeth Short, e ele estava disposto a compartilhar essas informações com a polícia, porém com um preço. William propôs que o jornal continuasse investigando as pistas e recebesse exclusividade, e a polícia teria acesso a todas as informações coletadas pelos repórteres. Embora o capitão Dana Hall não estivesse completamente satisfeito com esses termos, ele estava desesperado por informações e então acabou aceitando a oferta. Wayne Sutton, que era o editor da The Herald Express, ele foi designado a encontrar a mãe de Elizabeth, Phoebe Short, e então dar a notícia que a filha tinha sido encontrada morta. E ele achou ela rapidamente, mas ele sabia que se ele chegasse lá falando que a filha dela tinha sido brutalmente assassinada, ela não ia dar informações nenhuma sobre quem era Elizabeth. E então ele achou que a melhor maneira seria dizer que a filha tinha ganhado no concurso de beleza e então precisava saber um pouco mais da história dela. O que deixou Phoebe muito feliz, porque ela sabia que o sonho da filha dela era ser atriz e entrar nesse mundo. E então ela contou tudo da vida de Elizabeth para Wayne. E logo após passar as informações para seu chefe, Wayne foi instruído a contar a verdade para Phoebe. E Phoebe não conseguia acreditar nele. Ela não conseguia acreditar que a filha dela estava morta, muito menos que ela tinha sido assassinada. A polícia de Los Angeles teve que entrar em contato com a polícia de Medford para que eles fossem até a casa de Phoebe confirmar a história. E Phoebe teve que ir para Los Angeles para identificar o corpo da filha. Como o caso começou a se tornar muito famoso, o Herald Express começou a receber diversas ligações anônimas em que algumas pessoas davam algumas dicas. E uma dica anônima dizia que Elizabeth mantinha um baú onde tinham várias fotos dela. E após o baú ser meio que perdido durante o transporte, o Herald Express estava extremamente disposto a encontrá-lo. Eles acabaram encontrando na estação Greyhound Express. E agora eles finalmente conseguiram ilustrar a história de Elizabeth Short, dizer quem ela era através de suas próprias fotos. No dia 17 de janeiro de 1947, uma fotografia de Elizabeth apareceu na primeira página do The Herald Express, e nessa reportagem ela havia sido chamada como The Black Dahlia. E foi assim que ela passou a ser chamada desde então. E o apelido Black Dahlia tinha sido dado a Elizabeth pelos seus próprios amigos como uma forma de piada, devido a um filme de mistério que tinha sido lançado 9 meses antes de seu assassinato. E as pessoas que a conheciam se lembravam dela pelos seus cabelos e roupas pretas e sua pele extremamente clara. Antes de ser referido como The Black Dahlia ou Dahlia Negra, alguns jornais se referiam ao caso como o assassinato do lobisomem, então em alguns jornais antigos tem essa referência ainda. Os investigadores acreditavam que ou Elizabeth conhecia muito bem o seu assassino ou que eles não se conheciam nem um pouco, mas a polícia se convenceu mais de que ela conhecia muito bem seu assassino devido às mutilações que ela tinha no corpo, então eram meio que sinais de vingança. O autor especialista de perfil criminal John Douglas acreditava que o assassino conhecia Elizabeth muito bem, que possuía um apego emocional muito forte a ela. Em outra tentativa de analisar a mente do criminoso, o Herald Express entrou em contato com o Dr. Paul DeRiver. O Dr. Paul escreveu uma série de artigos para o jornal, sugerindo que o assassino era um sádico que queria dominar Elizabeth, e ele também sugeriu que o assassino também poderia ter cometido necrofilia no corpo. No dia 23 de janeiro de 1947, o jornal The Examiner recebeu uma ligação de um homem que alegava ser o assassino de Elizabeth Short. Ele disse ao editor J.H. Richardson que ele estava chateado com a maneira como a história estava sendo contada nos jornais e se ofereceu para enviar alguns pertences de Elizabeth ao jornal para provar a sua afirmação. Pouco tempo depois, o jornal recebeu um pacote e uma carta que havia sido formulada através de recortes de revistas de um remetente anônimo. No pacote continha a certidão de nascimento de Elizabeth, cartões de visita, fotografias e um caderno de endereços com o nome Mark Hansen na capa. A bolsa e os sapatos de Elizabeth foram encontrados em uma lixeira no mesmo dia em que o The Examiner recebeu aquele pacote, e esses itens foram encontrados a apenas alguns quilômetros do terreno baldio onde Elizabeth tinha sido encontrada, o que acabava indicando que o assassino provavelmente estava em uma pequena distância entre o terreno baldio e a lixeira. E logo depois começaram a surgir diversas outras cartas nos escritórios de diversos jornais de Los Angeles, e todas com o mesmo padrão, escritas a partir de recortes de revistas. A polícia de Los Angeles também começou a receber diversas ligações, só que muitas delas eram farsas ou pessoas tentando pregar uma peça. Porém, nada disso foi muito útil na solução do caso da Dahlia Negra. Devido à maneira como Elizabeth havia sido cortada em dois, a polícia passou a ficar convencida que o seu assassino tinha algum tipo de treinamento médico
e a University of Southern California chegou a enviar a lista de todos os seus estudantes de medicina, de modo a tentar ajudar a polícia de algum jeito. Mas o primeiro suspeito a ser preso não foi nenhum desses estudantes, foi o Robert Manley, que havia sido uma das últimas pessoas a ver Elizabeth viva. Mas como seu álibi para os dias 14 e 15 de janeiro eram sólidas e pelo fato de ter passado um teste de polígrafo, ele foi liberado rapidamente. Como o caso da Dália Negra era extremamente complexo, os investigadores originais do caso começaram a tratar todos os conhecidos de Elizabeth como suspeitos. Em junho de 1947, a polícia já havia processado e eliminado uma lista de 75 suspeitos. Em dezembro de 1948, os detetives haviam considerado 192 suspeitos no total, e cerca de 62 pessoas chegaram a confessar o assassinato, mas apenas 22 foram realmente consideradas suspeitas viáveis pelo promotor público de Los Angeles, mas infelizmente o caso continua não solucionado. Porém, existem duas principais teorias sobre o caso. A primeira teoria está interligada com um caso de uma menininha de 6 anos de idade chamada Suzanne Degnan, que foi sequestrada de sua casa em Chicago em janeiro de 1946. E com base em algumas dicas anônimas, a polícia encontrou parte de seu corpo desmembrado nos esgotos próximos. Hector Verberg, o zelador do prédio onde a menina morava, foi originalmente preso pelo seu assassinato, e a polícia alegou que havia solucionado o caso, porém Hector foi libertado vários dias depois, sem nenhuma acusação, e recebeu $20 mil por falsa prisão e brutalidade policial em 1948. William Harris foi preso no verão de 1946 após cometer um roubo, e ele acabou sendo interrogado pelo assassinato da criança e ele confessou, e mais tarde ele acabou sendo vinculado a 2 outros assassinatos, e então ele foi sentenciado a 3 mandatos de prisão na penitenciária de Illinois. Acredita-se então que o assassinato de Elizabeth Short poderia estar relacionado com o assassinato de Suzanne. O capitão Donahoe expressou publicamente que acreditava que os 2 casos poderiam estar ligados, e o corpo de Elizabeth foi encontrado a apenas 3 quadras de um prédio chamado Degnan Boulevard, que era o sobrenome de Suzanne. E também havia semelhanças na forma de escrita da folha de pagamento do Degnan Boulevard e das cartas enviadas à polícia pelo suposto assassino de Elizabeth, além do fato de que as duas haviam sido desmembradas e drenadas. Algumas pessoas acreditam que William foi o assassino de Elizabeth, só que era impossível porque ele estava preso na época, então como ele poderia ter matado alguém estando na prisão? Mas a maioria das pessoas acreditam que ele não tem nada a ver com o caso e que o assassino de Elizabeth Short ainda está solto por aí. E na segunda teoria, acredita que os policiais sempre souberam quem é o assassino de Elizabeth Short, mas que eles esconderam isso. Essa teoria foi iniciada por Agnes Underwood, que era uma redatora do The Herald Express há 12 anos quando o caso da Dália Negra ocorreu. Ray Gies, um detetive de homicídios, pôs Agnes na direção do caso de Elizabeth enquanto a polícia continuava a procurar por pistas, e ela chegou até a cobrir a entrevista com Robert Manley, que foi o primeiro suspeito. Porém, na manhã seguinte à entrevista, Agnes foi subitamente retirada do caso e colocada para trabalhar em um escritório na cidade. Essa situação a deixou muito chocada, afinal ela havia sido uma das primeiras mulheres a ser editora de um grande jornal dos Estados Unidos. E então acredita-se que ela foi removida do caso porque estava chegando perto de descobrir a verdade por trás do assassino de Elizabeth Short. E se a polícia estivesse tentando proteger o assassino, tirá-la do caso seria um meio de impedir que ela conseguisse solucionar esse crime. A teoria do encobrimento policial ela foi abordada novamente em 1949, quando o grande júri foi convocado para a investigação do caso e a avaliação da possibilidade de corrupção. Os jurados não tinham nenhum suspeito para indiciar, e com as evidências apresentadas, eles acabaram nomeando um homem chamado Leslie Dillon. Porém, Dillon nunca foi indiciado. O primeiro motivo pelo qual Leslie não foi indiciado foi pelo fato de ele ter sido detido ilegalmente, e o segundo motivo foi a falta de evidências concretas. Eles só tinham evidências circunstanciais, o que não é o suficiente para você prender alguém. No caso de um julgamento, tinham várias testemunhas que estavam dispostas a falar contra Leslie, mas a polícia acreditava que essas testemunhas não tinham nenhuma credibilidade, então foi isso. Porém, as conclusões daquele dia trouxeram à luz a uma avalanche de casos de corrupção policial. E apesar de existirem diversas teorias sobre o caso, existem apenas 3 suspeitos prováveis com base nas evidências encontradas, sendo Ed Burns, Leslie Dillon e George Hodel. Ed Burns foi descrito apenas pelo autor do livro The Black Dahlia Solution, porém o autor afirma ter investigado o caso durante anos e acredita ter decifrado as cartas enigmáticas recebidas pelo The Examiner e pelo Herald Express. O autor também escreveu como a polícia de Los Angeles só conseguiu identificar Ed Burns em uma fotografia com Elizabeth após o seu suicídio,
exatamente 2 meses após o assassinato de Elizabeth. E a polícia jamais teria dito que o homem morto era assassino quando o caso em si era tão complicado e levaria a ser considerado como um mau policiamento, que arruinaria a reputação da polícia, o que faz com que voltemos ao encobrimento policial que foi abordado pelo grande júri em 1949. Leslie Dillon foi considerado o principal suspeito do assassinato de Elizabeth após entrar em contato com o psiquiatra Paul DeRiver e querendo saber as teorias do doutor sobre o caso. Porém, ele tinha interesse em sadismo e psicopatas sexuais e estava interessado em escrever um livro sobre esses assuntos. Muitos acreditam que ele cometeu o assassinato e teria sido indiciado pelo ato e se o departamento de polícia tivesse seguido o protocolo adequado em sua prisão. E George Hoddle foi um dos 22 suspeitos originais do promotor de Los Angeles. O filho de George, Steve Hoddle, apresentou fortes evidências de que seu pai era o assassino. E Steve Hoddle, até hoje, ele possui um site que ele acredita fortemente que o pai dele foi o assassino de Elizabeth Short. E o caso da Black Dahlia é um dos crimes não solucionados mais famosos do mundo. Ele chegou a inspirar a criação de alguns livros, filmes, documentários e até mesmo um jogo de videogame chamado LA Noire. E em todas essas obras eles tentam explicar quem matou Elizabeth e por que o caso não é solucionado até hoje. O FBI possui 211 arquivos públicos referentes ao caso, mas esses arquivos não fornecem uma revisão da investigação sobre o caso. Se esses registros fossem publicados, talvez alguém pudesse analisá-los e solucionar esse crime tão complexo. E então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante. E é isso, até semana que vem.